Olá, eu me chamo Otto Krieger, tenho 8 anos de experiência com substâncias psicodélicas. Meu canal é destinado a contar como as substâncias psicodélicas têm influenciado positivamente a minha vida, principalmente no combate da minha depressão. É destinado também a notícias em geral sobre o mundo psicodélico, sobre a terapia psicodélica, que será uma revolução na área psiquiátrica e terapêutica de todo o mundo nos próximos 10 anos. E é destinado também ao espiritualismo envolvendo os psicodélicos. Se você gosta de tudo isso aí, já participa desse movimento que só tende a crescer, se inscreve no canal, ativa o sininho e tudo isso aí que você já conhece no YouTube aí, que eu pretendo trazer vários conteúdos ainda. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre os tipos de experiências psicodélicas que você, principalmente se for iniciante nessa caminhada, pode vir a ter. Não quer dizer também que você vai vir a ter exclusivamente esses tipos de experiências que eu irei citar mais pra frente. Essas experiências não são o padrão e nem sempre acontecem com todas as pessoas. Mas em geral, alguma pessoa em algum momento da sua vida, da sua caminhada psicodélica, já passou por algum tipo dessa experiência que irei citar. Não quer dizer também que se você está se preparando para um certo tipo de experiência, seja de cura ou de autoconhecimento, que você irá ter esse tipo de experiência. Muitas vezes elas podem trazer uma experiência que vai moldar alguma parte da sua vida completamente diferente daquilo que você está buscando, mas que sim vai te trazer uma melhora positiva, com certeza. Também não é possível definir como é uma experiência psicodélica. Cada pessoa tem o seu mundo interior, então cada experiência vai ser um pouquinho diferente para cada pessoa. Até mesmo uma experiência para a mesma pessoa sempre é diferente da outra, nunca é igual, nunca se repete. Eu irei começar pela mais famosa, que todo mundo conhece, que são as bad trips. As bad trips ninguém quer passar, obviamente, e eu já conversei com muitas pessoas que relataram nunca ter passado por nenhum tipo de bad trip. Mas em geral, pelo menos uma vez na vida, quase todas as pessoas que são experientes com substâncias psicodélicas já passaram por uma experiência dessa. Muitas pessoas preferem chamar as bad trips de aprendizado dolorido, porque apesar de ser uma experiência desafiadora e às vezes assustadora, ela acaba trazendo alguma melhora, algum aprendizado em alguma área da sua vida que irá te influenciar positivamente. Uma das formas de evitar ou diminuir muito as chances das bad trips acontecerem é você preparando bem o seu set, que em português seria algo mais ou menos como a preparação do seu estado mental e do ambiente no qual você vai usar a substância. Eu ainda pretendo fazer um vídeo exclusivo só sobre como ter uma boa experiência psicodélica, que na minha opinião é 80% para você ter uma boa experiência. Os outros 20% vão depender da substância que você escolheu usar. Por isso eu reforço a importância do set, principalmente se você for iniciante nessa caminhada psicodélica. É muito importante o set. Porque além de você saber como ter uma boa experiência, você vai também saber como lidar com uma experiência ruim, para que essa experiência não se torne uma experiência traumatizante, na qual você irá carregar pelo resto da sua vida. E ainda assim, para que você não ponha a culpa na substância que você usou, porque se você teve uma má preparação, a culpa foi sua. As bad trips geralmente fazem as pessoas verem imagens assustadoras e horripilantes que elas obviamente não querem ver. Isso consequentemente pode vir a causar medo e desconforto na pessoa. Pode acontecer também da pessoa acessar traumas ou momentos muito ruins de sua vida, de algum momento da sua vida. E essas experiências podem vir à tona, esfregando definitivamente tudo na cara da pessoa, fazendo com que se torne uma experiência extremamente desafiadora e difícil de lidar com a situação. É muito comum também, durante uma bad trip, sensação de abandono, de que a pessoa está sozinho, mesmo que esteja acompanhado por amigos, de que estão rindo da pessoa, de que estão falando da pessoa, fofocando dela, ou até mesmo de que estão planejando algo contra ela. Essas coisas podem acontecer também. Então o melhor que você tem a fazer durante uma experiência ruim, durante uma bad trip, é você se acalmar, respirar fundo, tomar um pouquinho da água, botar na sua cabeça que é só coisa da sua cabeça, que logo vai passar, porque geralmente as bad trips acontecem em um momento instantâneo, e que se a pessoa souber lidar com a situação, logo ela pode se tornar em uma experiência boa também. Já vi muitos casos de pessoas que passaram por bad trips horripilantes
mas que quando conseguiram lidar com a situação, elas transformaram as suas experiências em uma experiência incrível. E se você tiver em um ambiente de festa, por exemplo, que nos tempos que estamos vivendo a gente sabe que não deve ir para festa nenhuma, mas quando tudo estiver bem, o ideal também é você se afastar do ambiente, da música, da aglomeração, pedir para um amigo ir com você, te acompanhar. Se você sentir necessidade de conversar com essa pessoa, converse. Se quiser ficar quieto, fala para a pessoa, só quero ficar quieto no meu canto. Porque em geral não tem muito o que fazer a não ser deixar a experiência passar. Por isso eu reforço novamente a importância do 7-7, principalmente se você for iniciante nessa caminhada. Outro tipo de experiência comum também são as experiências místicas ou espirituais, que para muitos ateus pode vir a ser balela, mas para quem já passou por essa experiência, é uma experiência muito marcante e muito real. Eu já vi muitos casos, e é muito comum, pessoas ateias, roxas, depois de terem uma experiência mística com os psicodélicos, deixarem seu ateísmo de lado e passarem a acreditar em alguma espécie de vida após a morte, alguma espiritualidade. Pode acontecer ao contrário também, das pessoas abandonarem a sua crença e aderirem ao ateísmo, ao ceticismo. Mas é muito mais comum e acontece com muito mais frequência ao contrário. Um ponto muito interessante de se abordar também é que essas experiências místicas e espirituais induzidas por substâncias psicodélicas ocorrem também em situações onde não se faz uso dessas substâncias, como por exemplo em cultos ou rituais religiosos, igrejas, terreiros, seja lá qual for. É muito comum esse êxtase religioso causado por essas substâncias ou alguma experiência espiritual, seja de qual for a forma proposta à pessoa que está procurando isso ali. Como por exemplo também na meditação, é muito comum a experiência de união com um todo, por exemplo, que eu irei citar daqui a pouco. Dentro dos estudos científicos que estão sendo feitos com os psicodélicos em locais como o Imperial College em Londres, John Hopkins, Instituto Phaneros aqui no Brasil mesmo, existe uma escala chamada tipologia do misticismo, que é uma escala criada pelos cientistas dessas universidades para distinguir as experiências místicas de outros tipos de experiências. Essa escala envolve 6 fatores, que são humor profundamente positivo, sacralidade, inefabilidade, transcendência de espaço e tempo, união com todos os seres e todas as coisas, que como eu citei na meditação, por exemplo, também pode acontecer uma experiência de união com um todo ou de transcendência de espaço e tempo. E a qualidade noética. Essa qualidade noética se refere quando a pessoa está tendo uma revelação, não vinda aqui do plano terrestre, mas talvez de uma divindade ou de outro plano espiritual, no qual a pessoa relata ser muito real e não vinda dela mesma, não vinda das projeções da mente dela. Inclusive foi a minha experiência de revelação com a DMT que me fez tomar a escolha de qual rumo profissional seguiria daqui para frente, do que eu faria da minha vida daqui para frente, e também que me fez tomar a decisão de continuar com esse canal, que eu estava pensando em não continuar devido a muitas coisas que aconteceram. O próprio YouTube estava sendo muito chato com os vídeos que eu postei, mas eu posso dizer que mudou completamente os planos da minha vida. Eu ainda irei trazer um vídeo só sobre como essa experiência foi tão marcante positivamente em minha vida. Indo agora para o outro tipo de experiência comum também de se acontecer, que é a experiência de morte ou dissolução do ego. O ego seria mais ou menos aquilo que você é ou que você acha que é. Por exemplo, vamos supor que você esteja em um teatro e nesse teatro você representa vários papéis. De repente, durante a dissolução do ego, todos os papéis vão sendo tirados de você até sobrar quem realmente está por trás desse papel, de todos esses papéis. Ou vamos supor que você é um médico famoso, cheio de dinheiro, respeitado, com uma boa família, uma boa casa, realizado na vida. De repente tudo isso está sendo tirado aos poucos de você até sobrar quem você é, quem você achava que não era, talvez. É isso que sobra. Aquilo que sobra depois que é tirado tudo o que você criou na tua vida. Crenças, carreira, família. É mais ou menos assim que acontece durante uma experiência de dissolução ou morte do ego.
Se você é uma pessoa muito apegada a tudo isso aí, por exemplo, pode se transformar em uma experiência completamente desafiadora e às vezes até uma bad trip se você não souber lidar com a situação. Veja por você mesmo. Você já parou para pensar se tirassem sua família, seu trabalho, suas crenças, sua espiritualidade, seu ceticismo, o que ia sobrar de você? Assim como as experiências místicas também podem acontecer fora de um contexto de uso de substâncias psicodélicas, a experiência de dissolução do ego também pode acontecer, como em práticas feitas em tradições filosóficas e orientais como o budismo e hinduísmo, por exemplo, onde eles usam essa técnica de dissolução do ego para mostrar para a pessoa quem ela realmente é, sem todos os papéis que ela sobrepõe sobre a sociedade. Indo agora para o último tipo de experiência mais comum de se acontecer, que é a catarse emocional, ou descarga de emoções, ou confusão emocional. Assim como as experiências místicas e de dissolução do ego, a catarse emocional também pode acontecer em fora do contexto de uso de substâncias psicodélicas, como no hipnotismo, por exemplo. Esse termo ficou bastante difundido com Freud, ao trabalhar com estados não ordinários da mente, como a própria hipnose. No caso das experiências psicodélicas, é muito comum de um sentimento ou uma emoção surgir, começar a se intensificar, às vezes acompanhado de uma visão complexa, onde a emoção se dissolve e a visão se transforma completamente, trazendo um simbolismo muito significativo para a pessoa. Em alguns casos, essas descargas de emoções também são acompanhadas por descargas corporais intensas, como tensões, tremores e choros que muitas vezes antecedem um relaxamento que vem logo em seguida. Outro sentimento comum da catarse emocional é um sentimento que é conhecido no meio científico como emoções O, que em português seria mais ou menos como respeito, admiração, deslumbramento ou reverência. Ou seja, como se a pessoa estivesse deslumbrada com respeito e reverência com a imagem que está sendo mostrada e revelada para ela naquele momento. Muitas vezes a ponto de desabar em lágrimas. Tudo isso explica por que, muitas vezes, as experiências psicodélicas são tão marcantes na vida das pessoas, comparada à morte de um parente, ou ao nascimento de um filho, ou a um casamento, por exemplo. Esses são os 4 tipos mais comuns de experiências que você possa vir a ter, lembrando que não são um padrão, muitas vezes você não irá ter elas, nenhuma experiência é uma igual à outra, mas que a maioria das pessoas que tem uma caminhada psicodélica já passaram por algum tipo dessas experiências. Eu, particularmente, já passei por todas. No básico é isso aí. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho e até a próxima.